Olá, queridos rapazes. Boa noite a todos. Tudo bem com todos? O Eterno abençoe a vida de cada um de vocês. Então, serei bem breve. Vou trazer algumas palavras aqui importantes para a tua techuvá, que envolve, logicamente, a tua salvação, e trazer um texto realmente... Olhando melhor aqui no grego, encontrei algo interessante que eu acho por bem comentar aqui a vocês que estão com a gente, tá bom? A Bíblia relata toda a história do povo de Deus. Começa ali com a história da criação do mundo, passa pela criação do homem, Deus criando o homem, a queda do homem, os patriarcas, o povo de Israel, as alianças, as promessas, e tudo tem um começo e tem um fim. Aqui no plano material, aqui tudo tem um começo e vai ter um fim. Por mais que você tente fantasiar coisas, a fantasia vai ser desmanchada com a verdade. Você vai morrer um dia, eu vou morrer. Então, uma realidade que muitos, na verdade, não querem aceitar ou não querem nem sequer pensar, é que eles são mortais e que um dia prestarão contas das suas ações que estão escritas em livros. Apocalipse 20. E o moral da história é que aqui é um vapor. Você começou e acabou assim, ó, no estalar de dedos. As gerações passam. É você que não percebe. Olha pra mim. Se eu tirar o boné, você vai ver eu sem cabelo. Mas eu te mostro uma foto minha. Tinha muito cabelo. Eu tinha que cortar cabelo toda semana. Era jovem. Ainda sou um jovem, mas um jovem maduro. Mas a questão toda é que aqui todo mundo vai passar. Você já consegue achar barbas brancas. Daqui a pouco, meu neto tá com 10 anos, 15, 18. E eu vou passar. Como todo mundo vai passar. Só que alguns só percebem esta realidade quando estão prestes a morrer. E se é que tem a sensibilidade de perceber isso. Porque muitos, eles estão preocupados com muitas coisas, menos com a eternidade. As pessoas se preocupam em fazer tesouros na terra. Se preocupam em ajuntar. Só que tudo vai ficar aqui. Quantas pessoas trabalharam a vida inteira? Eu tenho um rapaz que faz entrega aqui. Ele me falou que ele morou fora. Morou nos Estados Unidos. Ele disse, olha, eu morei lá e é o seguinte, lá você consegue ganhar as coisas. Só que você trabalha muito, você não vive. Não vou além, eu vou falar de um jovem que eu conheci da minha idade, 2 anos mais velho do que eu, né? Ele foi para os Estados Unidos trabalhar, com 17 anos, voltou aí uns 15 anos depois. Numa época que não tinha internet, não tinha nada. Aqui, né? E quando ele voltou com, pelo que soube, com recursos financeiros para montar um negócio. Foi ele montar o negócio. Acho que ele estava com o quê? 30 anos, 30 e pouco? Não lembro. Mas eu sei que ele morreu. Assim que voltou para o Brasil e abriu um restaurante.
Você acha que tem muito tempo de vida. Porque você vê estatística de outras pessoas que viveram até 90 anos. E você baseia a sua vida na vida dos outros. Mas você nem sabe se vai acordar amanhã. Então, o negócio é o seguinte, é agora. Ou eu tô salvo agora, ou eu tô ferrado. Entende? É assim que você tem que pensar. Amanhã eu vejo. Depois eu vejo. Sabe? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui tocando a trombeta. Primeiro eu tô na minha vida buscando esta salvação, desde que o Senhor me chamou em 2009, no final de 2008. Eu tô aqui alertando pessoas que eu nem sei quem são. Eu poderia me importar mais com a minha esposa, com minha filha, com meu neto e o mundo que se dane. Mas não. Eu tô aqui lutando pela vida dos outros, hein? E tem pessoas que não entendem isso. Ainda chia de mim ainda. Mas eu tô aqui, também não estou fazendo um favor, estou fazendo uma obrigação que Deus me deu. É gratidão para mim estar aqui. Mas você entende que Deus te faz enxergar coisas que antes você não percebia. E para mim, é um crime guardar para mim. Eu tenho que vir aqui e divulgar o que Deus está me dando. E quanto mais eu cavo, mais eu acho. Então, se eu guardo para mim, não posso guardar para mim, entende? Então eu estou aqui anunciando com uma mensagem do Eterno para quem quer ouvir. Eu não posso obrigar ninguém a acreditar no que está escrito e no que eu estou falando. Mas minha missão eu estou fazendo. Espero terminar o caminho e ser coroado no final dessa estrada. Bom, eu tenho um objetivo que é entrar no mundo vindouro. Esse é o objetivo principal da minha vida. Agora, a gente precisa sobreviver, beber uma água com gás aqui, ó. Eu gosto. Sim, a gente precisa tomar banho, comer, normal. Mas isso fazemos porque tem que ser feito. Todo mundo precisa comer todo dia, todo mundo precisa viver. Mas viver não é pecado. Ter uma casa para morar, um veículo para você se locomover, isso não é pecado. O pecado, quando você se esquece de Deus e só pensa em você. E também quando você tem muito mais do que você precisa para sobreviver e não consegue enxergar o teu irmão. Gente, tem pessoas da própria família que não conseguem enxergar um outro parente, que às vezes está passando necessidade, que às vezes está passando fome. Ontem eu recebi um relato, um dos nossos irmãos, eu não nem convinha falar aqui, de injustiças sociais. Você fica se perguntando que mundo é esse? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Mas voltando ao foco, por que eu tô aqui? Eu tô aqui primeiro porque eu estava no mundo perdido, longe de Deus. E no ano de 2008, Deus me chamou através da Rosângela, que ela me chamou para ir numa igreja com ela, eu fui com ela, Deus falou comigo, viemos aqui, Deus falou comigo aqui nessa cidade. Em 2009 ela foi pro leito e eu fui pro caminho. Ponto. Deus começou a me mostrar o que eu tinha que fazer e eu comecei a seguir as pistas. Eu comecei a seguir as orientações. Eu comecei a seguir o que Deus mandou eu fazer. Eu fui seguindo. E cheguei até aqui, ao qual Deus mandou falar do pecado. Eu estou aqui fazendo a minha missão que o Senhor me deu para fazer. Então eu estou fazendo, tento fazer da melhor forma possível. Então eu estou aqui para divulgar a salvação. Não existe outro tema. Mas por que poucas pessoas, Felipe, falam igual a você sobre salvação? Porque quase a maioria toda dos cristãos e dos messiânicos, todos eles se acham salvos.
todos eles. A maioria das pessoas hoje que são religiosas, elas foram enganadas pelo dogma da salvação fácil. É a salvação sem responsabilidade. Tipo, Deus fez por você e agora eu posso viver. E se eu pecar, pequei, Deus me perdoa, só eu pedir perdão. Não há mais consequências. Então as pessoas vivem largadas, não estão nem aí se estão aborrecendo a Deus, se não estão, porque tudo é graça, tudo é graça, tudo é graça. Eu posso então viver pecando e no final das contas Deus é amor e Ele vai me perdoar. Só que não é assim que está na Bíblia.